Boa noite, meu nome é Pedro Lise e eu sou membro do grupo SIGA e esse é o nosso estudo de caso. Bom, o estudo de caso é sobre uma empresa chamada Wedgwood Candles Company que estava enfrentando um pequeno problema de organização. Então o conselho de diretores definiu que eles deveriam fazer um novo segmento de produção de velas. Então isso alteraria toda a contabilidade da empresa. Então a gente teria que recalcular qual era o orçamento previsto para o próximo ano e qual que seria o melhor direcionador para calcular o preço de produção das novas linhas de velas, porque eles teriam que alterar. Então foram a pessoa que pediu o estudo de caso nos sugeriu dois: o custo de mod, que é a mão de obra direta, ou o custo por polegadas de vela produzida. Então a gente teria que fazer esse estudo e definir qual que seria o melhor método para calcular os custos. Bom, nosso primeiro problema que a gente teve que enfrentar foi estimar todos os gastos da Wedgwood Candle. Então a gente pegou os dados do ano anterior e nós separamos entre custos fixos, custos variáveis e custos mix. Foi a primeira parte do nosso estudo. Depois, nós fizemos uma tabela que continha as estimativas dos custos indiretos para o próximo ano. Então a gente fez esse estudo e a gente usou uma funçãozinha, a gente definiu como sendo uma função linear y igual a x mais b. Em que o y é o valor do overhead, o x são os valores das horas trabalhadas e o a é o custo de uma hora de trabalho. E o b seriam os custos fixos. Então a gente chegou nessa conclusão, que o overhead para 45 mil horas de mão de obra direta é 1.286.689,66. Overhead para 60 mil horas de mão de obra direta é 1.409.586,21. E o custo total para 45 mil horas de mão de obra direta é de 6.723.931,04. E o custo total para 60 mil horas de mão de obra direta é de 8.659.241,38. Bom, agora depois que a gente criou esses dados, a gente teve um segundo problema: definir qual que era o melhor direcionador de custos. Se seria a mão de obra direta ou se era a mão de obra direta ou se era a quantidade de polegadas de vela produzida. Bom, então é assim que a gente fez. A gente usou uma operação que existe na matemática estatística chamada regressão, que basicamente calcula qual é o nível de correlação e qual é a correlação entre dois eventos, dois dados. Então a gente fez primeiro para o custo de mod usando Excel e depois para o custo de polegada, ambos usando Excel, usando a função de regressão do Excel. Então a gente acabou decidindo que o melhor direcionador de custos para calcular as estimativas do preço das velas era o custo por polegada. Por quê? Porque se você observar o R quadrado aqui do custo de vela do custo por polegada, ele é muito mais próximo de 1 do que o do R quadrado de mod. E esse R quadrado ele vai de 0 a 1 e ele define justamente essa questão de qual seria mais preciso, qual é o mais próximo, qual é a correlação mais próxima. Então a gente, baseado nesse princípio, a gente definiu que seria os custos por polegada. Muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Se você ficou com alguma dúvida sobre o estudo do caso, pode deixar um comentário aqui na descrição. E os nomes aqui dos outros integrantes do grupo.